Uma boa noite a todos, graça e paz para o seu coração, que alegria poder estar aqui ministrando nessa reunião de homens. Eu gosto muito de ministrar para homens, porque eu creio que o ajuste da hombridade é a resposta de muitos conflitos. O ajuste da hombridade vai trazer saúde em muitas áreas da nossa vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao pastor Haroldo esse convite. Quero também agradecer ao pastor Adilson, que gentilmente não só me deu uma carona, mas me trouxe aqui, e vai me levar. E já viemos ali conversando, nos tornando ali amigos. Então é uma honra estar aqui ministrando, uma honra nessa casa. Eu também gosto de dizer que eu tenho uma dupla honra, tenho dois pais ministeriais, que é o Cote. Isso tudo que eu aprendi hoje não foi só a psicologia, como psicólogo que me ensinou, mas foi sim a vida de um homem de Deus que tem se dedicado à igreja e a ensinar a nação. E também devo muita honra ali ao nosso líder e pastor Luciano Subirá, que é nossa cobertura ministerial. E também não posso deixar de honrar aqui o meu discipulador, Eu brinco que eu tenho um discipulador de outro mundo, que é o Marciano. Pastor Marciano, uma bênção na minha vida, tem investido muitos anos na minha vida, na vida da minha família. E é isso. A saúde emocional na vida de alguém já começa com a honra e a gratidão. Você ter condições de desenvolver honra, nós somos homens melhores quando nós honramos e somos gratos. Somos homens doentes quando nós andamos em desonra e em ingratidão. Essa noite aqui o assunto é saúde emocional e eu quero falar sobre os 3 inimigos da saúde emocional. Os 3 inimigos da saúde emocional. O pastor Haroldo já falou, esse livro, Saúde Emocional, o cuidado que gera o crescimento. Eu mostro nesse livro a importância de você cuidar da sua vida interior. Eu mostro nesse livro a importância que a palavra de Deus dá ao nosso coração. A Bíblia ensina muito sobre coração. A Bíblia ensina muito sobre vida interior. E eu mostro qual a relação da nossa vida interior, da nossa vida emocional com a espiritualidade saudável. Eu gosto muito de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de um dos pastores americanos. E ele diz assim que é impossível você viver uma espiritualidade saudável sem saúde emocional. E só para a gente começar a embasar aqui o nosso assunto, o texto que nós vamos ler é o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Livro de Provérbios 4, verso 23. E eu vou te pedir que, se você não conseguir me acompanhar nos endereços aqui, não tem problema, anota. Livro de Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Outras versões diz, as saídas da vida. O que são fontes da vida, o que são saídas da vida, senão as nossas escolhas, as nossas atitudes? E aqui a Bíblia está dizendo que aquilo que afeta o nosso interior, aquilo que afeta o nosso coração, vai afetar nossas atitudes. Então eu quero criar aqui um entendimento, eu quero construir um entendimento que a nossa vida interior é importante. Isso porque nós vivemos hoje uma sociedade que vive no piloto automático, vive muito para fora, vive muito para o visual, vive muito para o exterior. E quando nós entramos nesse modo do piloto automático, nós nos abandonamos, não nos conhecemos, não olhamos para dentro de nós mesmos. E nós precisamos aqui entender que a Bíblia está nos direcionando que esse caminho da saúde emocional, ele é um caminho da interioridade, é um caminho de olhar para dentro de si mesmo. Então eu quero construir esse entendimento que a nossa vida interior, ela é fundamental. A nossa vida emocional é fundamental. E a partir de construir esse entendimento, eu quero te mostrar que muitas vezes a nossa vida emocional, ela vai enfrentar alguns inimigos. Ela vai enfrentar alguns inimigos que vão gerar alguns adoecimentos.
E o homem adoecido na sua emoção gera muitos prejuízos. Um homem emocionalmente adoecido, ele é imaturo. E a imaturidade é uma das piores síndromes que vivemos no meio da nossa hombridade. Imaturidade, homens com 30, 40, 50 anos, vivendo uma vida emocional de adolescência, com situações assim, mal resolvidas. E eu quero te mostrar de que forma então nós precisamos cuidar dessa vida interior. De que forma nós precisamos cuidar dessa vida interior? Isso porque aquilo que afeta o seu coração vai afetar as suas atitudes. Nos aconselhamentos, na prática clínica, nos discipulados, é sempre um desafio lidar com as dores, lidar com os traumas, lidar com as feridas da nossa vida. É sempre um desafio lidar com esses sofrimentos emocionais dos mais diversos. E os traumas, dores, medos, culpas que carregamos, eles funcionam como âncoras, nos estacionando na vida, impedindo com que eu e você venhamos a concluir a carreira que nos está proposta. Se você abrir comigo ali em Hebreus capítulo 12, verso 1, eu gosto do texto de Hebreus 12, 1, porque ele nos fala da importância de guardarmos o nosso interior, porque senão a nossa carreira vai ficar comprometida. Nós temos uma carreira universal, a carreira de cumprir o chamado e a missão que Deus tem para cada um de nós como homens. Homens. E eu vou te mostrar que há uma dualidade entre aquilo que é homem na visão do mundo, sistema, e aquilo que é homem na visão de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma vez que a vida emocional do homem, uma vez que o interior do homem de alguma forma é ferido, é corrompido, essa carreira, ela é comprometida. A carreira do casamento, a carreira da vida financeira, a carreira da vida moral, a carreira da vida ministerial, a carreira da vida espiritual. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções. O discipulador de Timóteo, na carta a Timóteo, ele diz assim: ei Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. E como o pastor Haroldo bem falou, é impossível exercer cuidado sobre um casamento, é impossível exercer cuidado sobre outras pessoas, impossível exercer cuidado sobre alguém, se eu mesmo não estou me cuidando. Essa é a lei da reprodução. A lei da reprodução em Gênesis, Deus quando estava estabelecendo o mundo, ele diz: olha, cada um reproduza segundo a sua espécie. Cada um reproduza segundo a sua espécie. Então, nós vamos ensinar aquilo que nós sabemos. Muitas vezes você lê um estudo, você domina racionalmente, intelectualmente um estudo, nós vamos ensinar aquilo que nós sabemos, mas nós vamos reproduzir aquilo que nós somos. E no contexto familiar isso é muito sério, porque aquilo que a gente não resolve, a gente repete. Às vezes você já ouviu a sua mulher falando assim com você: você está parecendo seu pai. No sentido negativo, né? No sentido ruim. Você está parecendo seu pai. E a maioria das vezes o ser humano tem a tendência de repetir comportamentos. E o porquê? A terapia familiar explica. Porque o ser humano, ele aprende baseado na vivência do outro. A família é a primeira escola da vida. O ambiente familiar é um ambiente formador emocional e da personalidade. E muitas vezes, então, a pessoa ela está repetindo um ciclo dos padrões adoecidos. O pai foi bruto, ignorante, sem amor, frio. O filho, se não tiver uma intervenção, se não tiver uma mudança, tem a tendência de ser exatamente igual.
repete comportamentos, né? Então nós precisamos nos despertar e para poder cuidar do nosso mundo interior, da nossa vida interior. A Bíblia é clara, somos ensinados a guardar muitas coisas. Dinheiro, carro, roupa, até o que não deve a gente guarda. Menos o que a Bíblia manda a gente guardar, o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E saúde emocional é exatamente isso, é ter a capacidade de ter um coração guardado. Eu tenho ensinado muito sobre saúde emocional, tenho ensinado muito sobre vida abundante. Essa é a essência de uma vida abundante, a capacidade de ter um coração guardado, sarado, que aprende a lidar com os desafios da vida. A imaturidade nos faz intolerantes aos desafios da vida. E veja, o homem, quando é atingido por essa falta de saúde emocional, ele começa a sofrer uma série de distorções em muitas das suas funções e papéis. Então a crise hoje nem é financeira, a crise hoje nem é política, a crise é de caráter, de estrutura interna, de valores, princípios. E Jesus falou muito bem dessa crise em Mateus capítulo 9, verso 17, quando aqui ele nos ensina assim: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus não estava dando dica de como conservar um bom vinho. Ele estava falando da forma de viver a vida. Ele fala dois elementos, o vinho e o odre. O vinho simboliza o derramar de Deus, o que há de bom da parte de Deus sobre nós. O vinho simboliza o derramar de Deus, graça sobrenatural, capacitação, unção, tudo isso. O odre simbolizava o odre era aquele recipiente feito de couro de animal, que era usado para vir colocar o vinho, fazer o transporte e tudo mais. Só que com o passar do tempo, esse odre feito de couro de animal, ele ressecava, era sol, era poeira, ele ressecava. E ele enrijecia. Com ressecamento, com enrijecimento, ele trincava, ele rachava, e ele não segurava mais o vinho. Por que Jesus está dizendo isso? Porque isso se aplica à nossa vida interior. Uma vida ressecada com as dores da vida. Uma vida enrijecida não vai comportar, não vai reter o que há de melhor da parte de Deus. É por isso que eu brinco, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Às vezes em Heresias 10:10 você pode encontrar, mas tem sentido. Diz assim: bem-aventurados os flexíveis, porque eles jamais se quebrarão. Hã? Evangelho segundo o pastor Adilson. E como nós, homens, nós temos a tendência de ser rígido. Como nós temos a tendência de ser inflexível. São mecanismos de defesa que eu posso citar aqui vários, mas não vou entrar nisso, como o orgulho. O homem é orgulhoso. O homem, ele anda 100 quilômetros sem saber para onde está indo, porque ele tem orgulho de baixar o vidro e perguntar no posto Ipiranga se ele está no caminho certo. Não pergunta. Não pergunta. Aí a mulher: ô bem, vamos parar, vamos perguntar. Não, sei para onde eu estou indo. Que é isso, rapaz? Que é isso? Aí depois só escuta: viu, não te falei? Orgulho. O que é o orgulho? Um mecanismo de defesa. Orgulho é uma barreira de autoproteção para vir proteger, ocultar uma fragilidade, uma ferida, uma inferioridade. Orgulho. O homem é orgulhoso. Então nós precisamos entender que Jesus está dizendo: olha, a espiritualidade saudável, a vida abundante, ela começa dentro de cada um de nós. É o que Jesus fala em Lucas capítulo 17, verso 21. Lucas capítulo 17, o verso é 21.
Jesus estava sendo interrogado de onde viria o reino de Deus, quando viria o reino de Deus, se viria de lá, se viria de cá. Jesus disse, não, nada disso. O reino de Deus não vem com aparência, o reino de Deus não vem de lá, não vem de cá. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. O que isso significa? Onde você colocar a planta do seu pé, ali chegou o reino de Deus, ao menos é para chegar. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Colocou o pé dentro de casa, deveria chegar a paz, justiça, misericórdia, amor, reino de Deus. Agora, conforme está o seu coração, é possível que onde você coloca a planta do seu pé, ali chega a amargura, ressentimento, orgulho, ódio, raiva, inferioridade, tudo mais. O que tem afetado o seu coração? E aqui então nós precisamos, a fim de entender esses inimigos da saúde emocional, nós temos que entender que é exatamente nessas áreas de fragilidade que nós mais somos atacados. Eu gosto do texto de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. É um texto de batalha espiritual. Ah, pastor, mas eu não sou muito chegado nesse negócio de batalha espiritual, não. Eu sou mais de boa, olha, mesmo você não sendo chegado, mesmo se você deitar no chão e fingir de morto, a batalha vai continuar, porque é bíblica. Agora, veja bem, não é uma batalha com uma visão ocultista, uma batalha com a visão da nova era, de duas forças, Deus e o diabo, medindo força para ver quem, nada disso, ao nome de Jesus, foi dado toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra, não tem medida de força, a batalha espiritual é para não deixar brecha, a batalha espiritual é para fazer você andar nesse novo e vivo caminho chamado santidade. Depois eu vou falar um pouco sobre santidade, segura aí. Vamos ler aqui então, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém a quem possa devorar. Usemos de imaginação, porque a Bíblia faz uma analogia do diabo com o leão. Para ter uma interpretação, desde que você não entre na Hellmann's Airlines, numa viajação de interpretação, você pode usar a sua imaginação. Você pode usar a sua imaginação. Leão, 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 rei da selva, leão, predador, leão, animal da savana. Leão traça o seu ataque de maneira oportunista. O leão não ataca o bando. O leão traça o seu ataque baseado naquele que está ferido, cansado, desgarrado, perdido. Esse é o leão. E a Bíblia está dizendo, sabe o diabo? Ele é igual ao leão. Na sua fragilidade, ele vai armar o ataque. Na sua fragilidade, ele vai armar os piores ataques. Então eu gosto de citar um exemplo assim. Meu Deus, aquele cronômetro está correndo, viu, pastor Haroldo? Acho que adiantaram lá. Eu gosto de dar o exemplo seguinte, o lixo acumulado. Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras que nós temos hoje na nação, diz que o ser humano ele tem a tendência de acumular lixo nas suas emoções. Acumula lixo, joga lixo para debaixo do tapete, situações não resolvidas, os pesos, traumas, medos, dores, angústias, ressentimentos, falta de perdão, abandono, traição, abusos. Tudo isso nos marca emocionalmente, mas é um caminho de vitória. Nós não precisamos ser vítimas do que fizeram conosco. Não precisamos ser vítimas das falhas. Não precisamos reproduzir os mesmos padrões adoecidos. Existe um caminho de vitória. E essa noite você vai encontrar o seu caminho de vitória. Então veja bem, vamos usar esse exemplo, daí nós enchemos esse lugar de lixo. Durante o dia, durante vários dias, durante o mês, você encheu isso aqui de sacola de lixo, com o tempo, esse lixo vai ajuntar mosca, rato, barata, e não adianta eu e o pastor Haroldo ficar aqui enxotando os lixos. Pastor, olha o rato lá, o pastor lá chuta o rato, agora a barata aqui, pisa na barata ali. Adianta?
E assim muitos têm vivido o ministério no pastoral. São pastores bombeiros, só apaga fogo. Muitos têm vivido suas vidas lidando com sintomas, que são os ratos, mosca, barata. Qual é a essência de uma vida liberta? Lidar com o lixo da alma. Qual é a essência da saúde emocional? Lidar com o lixo da alma. Uma vez que você então botou esse lixo para fora, para o lugar que é devido, desinfetou o local, não vai ter mais barata, rato, não vai ter mais nada disso. Então, o lixo acumulado atrai parasita. É interessante, recentemente desabou o prédio invadido lá no Rio de Janeiro. Me desculpe, São Paulo. Foi detectado, então, que um curto-circuito. Puxa, mas um curto-circuito desabar um prédio inteiro? Mas ficaram intrigados com aquilo, mas não é possível. Tudo bem que a estrutura estava muito ruim, mas deve que tinha alguma coisa a mais, não é possível. Chegaram até a cogitar uma ideia de bomba. Hoje em dia, né, isso aí tá. Mas não, aí foram ver que o fosso dos 2 elevadores que tinha era usado como lixão, jogava-se lixo lá dentro, e esse lixo gerou gás, gerou coisa altamente inflamável. Sabe o que aconteceu? Explodiu. E como aplicamos isso na nossa vida? Lixo no nosso coração vai implodir aquilo que a gente tem construído. Lixo nas nossas emoções simplesmente vai implodir. Quando você menos espera, desaba. E olha que eu sei do que eu estou falando. Tinha condições de estragar sua noite só contando vidas desabadas. Mas não vou fazer isso. Vidas desabadas, vidas vindo abaixo. O Salmo 139, verso 23 e 24, e aqui então nós vamos buscar uma forma de olhar esses inimigos da saúde emocional. Salmo 139, verso 23 e 24, ele é uma oração. O salmista, então, ele entra nessa intimidade, nesse lugar de fazer uma oração, eu chamo uma oração forte. Você quer uma oração forte no final do culto para a sua vida? Você quer uma oração forte para a sua vida? Eu me lembro uma vez, uma senhora me procurou e disse, olha, eu ouvi falar muito de vocês e eu estou aqui para você fazer uma libertação na minha vida, mas olha, não se preocupe, eu sei o que eu tenho. Estou debaixo de uma maldição e eu só quero que você faça uma oração forte para quebrar essa maldição na minha vida. Tem pessoas que vêm de ensinos desequilibrados, ensinos exagerados, ensinos totalmente carregados com misticismo. Uma fé que não tem sua base bíblica, é superstição, é misticismo, superstição. E aí então eu fui ensinar ela, não minha senhora, eu não trabalho com isso, eu trabalho com aconselhamento, precisamos fazer um mapeamento da sua vida espiritual, para poder entender onde a senhora vai se posicionar, se colocar como resposta, onde a senhora vai aplicar as verdades de Deus na sua vida, onde possivelmente ainda tem alguns lixos que a senhora tenha que lidar. Sabe o que ela disse? Nada. Não, o senhor não está entendendo, eu quero uma oração forte. Preciso de uma oração forte na minha vida, porque assim, transferir a responsabilidade, o misticismo é isso, transferir a responsabilidade. A Bíblia fala que existe o diabo, fala que é o nosso adversário, mas o misticismo nos faz ter uma transferência de responsabilidade. Foi aquela luta, irmão, foi uma batalha ali espiritual. Já perto da hora do almoço, eu já meio cismado com aquilo, eu falei, vai longe isso aqui, viu? E ela nada tirava da cabeça dela, eu preciso que você faça uma oração forte para mim. Eu disse, não é assim, a senhora veio no lugar errado. A senhora está buscando alguém que faça um saravá, alguma coisa assim. Eu não sou, trabalho com Bíblia, princípio, aconselhamento, não está no lugar errado. A senhora, não, mas você não está entendendo, você podia fazer uma oração forte para mim. E foi aquela luta até que, Salmo 139, versos 23 e 24, uma oração fortíssima. Deus ali iluminou e então eu falei, então tá bom. Eu vou fazer uma oração forte aqui para a senhora, não sei se a senhora está preparada, porque essa oração aqui ela é pesada, viu? Ela é muito forte. Não, é dessas daí que eu quero. E aí eu disse assim, então repita comigo, Senhor meu Deus. E ela, Senhor meu Deus. Eu disse, faça de mim um milagre. E ela, faça de mim um milagre.
Aí já foi falando mais baixo, eu disse, faça de mim a solução. Ela já abriu o olho e falou, faça de mim a solução. Eu disse, não para. Falei que a senhora não estava preparada, que a oração era forte. Aí ela falou, não, pastor, mas não é essa oração que eu quero aí não. Eu quero aquela oração de quebra, de renunciar ao nome dos demônios. Eu quero aquela oração forte. Eu disse, minha senhora do céu, a senhora precisa se posicionar em Deus. A senhora precisa ser bênção na sua casa. Ela tinha falado que o marido já estava dormindo no quarto separado, que as filhas não conversavam. Aí eu também já, assim, com muito amor e carinho, já assim, falou, a senhora precisa deixar de ser chata na sua casa. E assim, falar mais do amor de Deus, cativar os seus. É muita religiosidade, é muito misticismo, ninguém aguenta isso. E sabe o que ela falou? Então tá bom. Eu vou atrás de quem faça uma oração forte para mim. Eu falei, então tá bom, né? Deus abençoe, vai na paz. E assim, tem muitas pessoas que buscam viver uma espiritualidade baseada no misticismo, em exageros. Então, Salmo 139, verso 23 e 24, uma oração forte. Sonda-me, ó Deus. Só aí já começa. Pegou pesado. Sondar é procurar detalhadamente a fim de achar alguma coisa. Sondar não é passar o olho por cima, não. Sondar é procurar nas minúcias, nos detalhes. Deus é um Deus de detalhe. Sonda-me, ó Deus. Não acabou não, só está começando. E conhece o meu coração. Coração é lugar de motivação. Coração é lugar de abrigar as motivações mais íntimas. Conhece o meu coração. Prova-me. Existem pessoas que oram o contrário. Senhor, me livra da prova. Esse aqui está orando pedindo a prova. Senhor, me prova. Eu preciso saber do que é feito minha fé. Eu preciso saber até do que é feita a minha vida espiritual. Me prova, Senhor. Conhece os meus pensamentos. Vê o que está dentro da minha mente. Vê o que está passando na minha mente. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Disposição genuína de ser corrigido. Quantos querem uma oração forte no final? Então nós precisamos fazer o que eu chamo aqui uma radiografia da alma. Uma radiografia, a pessoa quando quebra um braço, quebra um membro, ela vai no hospital e tira um raio-x, uma chapa. E o médico vai colocar essa chapa sobre um quadro com uma luz de fundo. E nessa chapa, então, o médico vai poder analisar onde estão as fraturas, onde estão as inflamações, onde está quebrado, onde está o trauma. Uma radiografia da alma é você expor a história da sua vida, expor o seu coração à luz da revelação e da palavra de Deus, a fim de que você identifique o que precisa ser tratado. Onde estão os teus traumas? O que tem feito você uma presa fácil para o leão, ou melhor dizendo, para o inimigo? O que tem feito você uma presa fácil? E o primeiro dos inimigos que nós precisamos entender aqui são áreas de trevas. Áreas de trevas. Um inimigo da saúde emocional do homem. Áreas de trevas são situações mal resolvidas, situações escondidas, abafadas, ocultas. O homem tem um problema com a comunicação, não fala, não conversa, não se abre. E tudo aquilo que você interioriza, tudo aquilo que você abafa, adoece. Tudo aquilo que você fala, põe para fora, alivia, te cura. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, a fim de que sejais sarados. Livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre, encobrir é ocultar, guardar, esconder. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Áreas de trevas são situações nunca resolvidas. A falta de transparência. A pastora Ibe que usa muito essa analogia, né? A unção do homem de vidro, de se deixar ver através. Transparência. Ter capacidade de não ter medo, vergonha de enfrentar, porque cura das emoções feridas. A palavra cura tem um sentido de enfrentar. Enfrentar é trazer para frente.
Enfrentar é trazer para frente, no sentido de enfrentar medo, dor, trauma, vergonha, tudo aquilo que tem, muitas vezes, feito você ser vencido por esse inimigo chamado áreas de trevas. As consequências dessas áreas de trevas são muitas. Até hoje a medicina já tem entendido que existem doenças, males, que não vêm do campo físico ou orgânico. E essas doenças, então, têm sido classificadas como doenças psicossomáticas. Não há nada de errado no corpo físico do sujeito. Ele faz exame e está tudo bem. Agora, a enxaqueca não deixa, a insônia não deixa, de repente tem ali gastrite, alergias, até diabetes. O que está acontecendo com essa alma? Por que não podemos falar como falou Davi? Por que está aflita, ó minha alma? Lembra que eu falei da importância de olhar para dentro? E Davi era uma pessoa que tinha uma conexão interior muito grande, uma conexão consigo mesmo muito grande. Esse é o primeiro inimigo da saúde emocional do homem em áreas de trevas. O falar é terapêutico, é curativo, é restaurador. Aquilo que você fala tem o poder de diluir, aliviar as algemas, os pesos. Por isso que a gente sempre diz, no contexto do discipulado, confessa a tentação, para você não confessar o pecado, porque o dividendo é diferente, o resultado é diferente. O salário, o resultado do pecado é morte. Confessar uma tentação vai fazer com que você não precise confessar um pecado. Falar. O segundo inimigo da saúde emocional que nós precisamos ver aqui é a passividade. A passividade. Como a passividade atinge a hombridade. O passivo, ele é marcado com a falta de iniciativa. O passivo, ele é devagar. O passivo, para você ter uma ideia, assim, ele vigia 2 tartarugas, uma foge e a outra engravida. Porque falta-lhe reação. Falta-lhe atitude. Mas cadê as tartarugas? Uma fugiu. E a outra? Engravidou. Na prática da vida diária, às vezes você conversa com um casal, mas por que chegou nesse tempo? Mas por que chegou nessa situação? Não sei. Mas por que chegou nessa situação com a sua esposa? Por que vocês dois chegaram nesse nível? Não sei. Passivo. A passividade, ela leva o homem a entrar num lugar que eu chamo a margem. O homem na margem. Isso não é refrão de música, isso é uma síndrome que afeta a hombridade, assim, muito negativamente. O homem na margem. O homem na margem, ele está ali no escanteio de tudo que está acontecendo lá no centro. No centro está a mulher, está os filhos, está a casa. E o homem na margem. Muitas vezes esse homem está na margem por falta de iniciativa, por inferioridade, por falta de saúde emocional. Ele não quer estar na margem, mas ele é levado para lá. Um homem na margem. E quanto mais ele está na margem, mais sua autoestima é baixa, mais ele vai por escanteio. E a passividade, existe mais um agravante. Ela anda de mãos dadas com a imoralidade. A passividade anda de mãos dadas com a imoralidade. Vivemos num mundo de sedução. Vivemos num mundo de muita luta nessa área moral, das tentações. E para lidar com a tentação, lidar com o pecado, você não pode ser passivo. Eu me lembro de José. José, você sabe a história, não vou entrar na questão. José teve uma história assim de dor, de tristeza, rejeição, vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito. No Egito, então, ele entra ali como funcionário, empregado, escravo, na casa de um homem chamado Potifar. A mulher do chefe dele começou a dar de cima dele. A mulher de Potifar começa a dar de cima de José, e José saindo fora. Não, que é isso, não posso fazer isso com meu Deus, onde já se viu. Um belo dia, essa mulher arma uma para José, arma a tenda. Certamente nessa tenda, ela queria fazer essas coisas aí que você está pensando. Já estava tudo armado. Essa tenda tinha mirra, tinha incenso, tinha seda, tinha tudo do bom e do melhor para poder ser atrativo, né, irmão? Ela queria conquistar José. Então a Bíblia diz que José chega nesse lugar, a impressão que se tem é com o pé que ele entra, foi o pé que ele saiu. Deu tempo só da mulher segurar e arrancar ali a capa dele.
Então, com José, a gente aprende o segredo de vencer a tentação, de vencer o pecado, mas o passivo não consegue. O segredo de vencer a tentação, vencer o pecado, a velocidade. A velocidade, mas o passivo é devagar. Ele entra no computador ali, musas do Brasileirão. Vou entrar, quem sabe. Oi, eu sou a Belinha, quer falar comigo? E ele clica. Ele entra, ele é devagar, ele é passivo. Aquilo ali é uma armadilha, é pornografia, vicia, igual cocaína. Aquilo ali é uma armadilha. Você tem que, o pecado, a sedução, tem que nos dar um susto. Meu Deus, e ó, perna para quem te quero. Sai correndo, igual José, mas é passivo. Passividade leva o homem na margem. O homem na margem gera disfunção no casamento. Os filhos têm como referencial e vínculo a mãe. Isso gera insegurança, desnorteamento, porque o pai, ele afirma a vida do filho. Por isso que eu disse que a falta de saúde emocional acaba distorcendo os papéis e a função na vida de um homem. A passividade. O outro inimigo da saúde emocional, só para a gente finalizar aqui, é a religiosidade. O problema da religiosidade é que aquilo que eu não resolvo no campo moral, eu quero espiritualizar. É o que nós chamamos a espiritualização da ferida. Religiosidade. Quero compensar um fracasso moral com um ato devocional. E Jesus bateu de frente com esse estilo de vida, de religiosidade, de viver uma vida espiritual baseada na aparência. O evangelho é um evangelho do coração. Jesus diz em Mateus 5,9, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Religiosidade mascara, religiosidade vem impedir com que o remédio chegue na nossa vida. Religiosidade, então, Jesus, certa feita, chamou a elite religiosa da época de sepulcro caiado. Do lado de fora tinha até uma aparência boa, mas do lado de dentro, podridão. E nós temos sim a tendência de viver uma vida baseada na religiosidade, viver uma espiritualidade de aparência. Do lado de dentro são crises terríveis, conflitos terríveis, fracassos morais. Isso gera conflito psíquico, isso gera muitas vezes uma depressão dos sentimentos. Já atendi muitos pastores com depressão. Quando você vai atender o cara, fracassos morais terríveis, conflito interior. Religiosidade é um mal que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o evangelho é um evangelho da essência. Religiosidade está no campo da aparência. No campo da aparência. E um homem saudável, a nossa hombridade, ela é resgatada quando nós então abrimos mão dessa aparência e passamos a nos entregar uma vida de essência, nos libertando dos padrões adoecidos. Eu gosto de citar aqui a vida de Moisés, só para a gente finalizar aqui. A vida de Moisés é um homem que tem a sua história redimida, restaurada. Moisés teve um passado muito complicado. Fugiu do Egito, fugiu de um sonho, fugiu de um projeto de vida, fugiu debaixo de condenação, de vergonha, de medo, porque ele assassinou um egípcio. E ele foge para o deserto. 40 anos fugido. E a semelhança de Moisés, a nossa vida é muito grande, porque muitas vezes estamos vivendo uma vida como fugitivos. Fugitivos do passado, fugitivos dos pesos. Mas é interessante ver o tratar de Deus com Moisés, porque Deus tinha planos, Deus tinha projetos, mas para liberar Moisés para o que Deus tinha, ele precisava ser restaurado. E isso vem se passar ali em Êxodo capítulo 4, Deus então precisa tratar Moisés, e Deus fala assim, Moisés, o que você tem nas mãos? Moisés diz, um cajado, joga no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, ele se torna uma serpente. A serpente era o passado mal resolvido de Moisés na frente dele. A serpente simbolizava Faraó, ele usava na mitra de Faraó, era uma serpente. Deus estava dizendo, Moisés, vale a pena viver fugitivo? Moisés, está aqui na sua frente o que você tem fugido 40 anos. Está na hora de enfrentar, Moisés. Não vale a pena viver desse jeito.
Moisés abatido, abalado com a inferioridade, Moisés à margem do seu chamado. Então Deus dá mais um comando agora, Moisés, segura essa serpente pela cauda. Deus, quando trata com a gente, Ele foge da lógica, Ele foge da forma, Ele foge das formas. Deus não precisa de formas e de lógicas para tratar conosco. Segura a serpente pela cauda, onde já se viu? Não precisa ser experiente em cobra para saber que a gente segura a cobra pela cabeça. O que Deus queria com Moisés? Moisés, você precisa ter capacidade de confiar em mim. Você precisa vencer seus medos. Você tem que ter capacidade de correr risco de novo. Você tem que ter a capacidade de enfrentar. Porque um homem com medo é um homem que é paralisado. E Moisés estava estagnado na vida. Um homem cheio de planos, sonhos, projetos de Deus, estagnado na vida. Então Moisés, relutante ali, ele segura a serpente pela cauda, vence o medo, se vulnerabiliza. E essa serpente se torna um cajado. Esse cajado simboliza uma identidade restaurada. Eu penso que em determinados momentos da nossa vida, Deus precisa nos dar um cajado. Porque senão nós vamos andar em círculo no deserto da vida como Moisés. Um cajado sobre a sua história de vida. Um cajado sobre o seu passado. Um cajado sobre os seus medos, seus fracassos. Moisés saiu fugido debaixo de um fracasso. Um homem que foi criado nos palácios do Egito. Agora um fugitivo, errante no deserto da vida. Mas não acabou com Moisés. Deus fala com ele assim, agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Quando Moisés põe a mão no coração e tira, a mão está leprosa. Imagina o desespero de Moisés. A lepra, a pior das pragas, a doença que provocava isolamento social, estigma. Deus está falando, Moisés, o seu coração está com a pior das doenças. Moisés, sabe por que você não se identifica com o seu povo e quer ir lá libertar? Porque o seu coração está doente. Um coração doente não se identifica com ninguém. Um coração doente, ele é egoísta, só pensa nele, só quer fugir. Está aí, Moisés. A radiografia da sua alma, um coração doente, não se identifica. Está aí a sua insensibilidade ministerial. E eu penso que na nossa geração, na nossa igreja, tem muitos Moisés. Errantes. Homens com um chamado libertadores para marcar uma geração. Mas falta segurar esse cajado. Muitos Moisés com talento enterrado. Muitos Moisés fugitivos, errantes no deserto da vida. Mas eu sei que a vontade do Espírito Santo de Deus é colocar sobre nossas mãos esse cajado. Então Moisés, a partir disso, começa ainda a ser ainda relutante, porque a marca do fracasso, da inferioridade é ainda muito grande. Deus teve que levantar Arão para ajudar Moisés a cumprir o chamado, mas ele cumpriu. E com essa história aqui de Moisés, eu quero te dizer, esse é o poder de um passado redimido. Esse é o poder de alguém que tem sua vida emocional restaurada. Um homem que sai debaixo de um fracasso. Um homem que foge para o deserto da vida, debaixo de uma inferioridade, sem rumo, sem direção, se torna um dos maiores vultos da história de Israel. Na transfiguração, quem que aparece? Barbaridade, me arrepio. Um homem fugitivo, um homem que já tinha se dado como entregue ali, perdido, sem razão, sem sentido, é levantado na mais alta estima da galeria da fé. Deus faz coisas incomuns com pessoas comuns. Basta nós termos a disposição de olharmos para dentro de nós mesmos e buscar ser tratados.